O que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Eu quero que você reflita nesta pergunta hoje. Toda a ministração estará em cima desta pergunta: o que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? É importante nós entendermos o chamado de Deus. Todas as vezes que Deus quer despertar em você uma ação, que quer conduzir você a atitudes, a ações, então Deus, Ele lança um despertar, Ele lança uma luz para chamar a tua atenção e te levar a uma ação. Deus sempre chama a nossa atenção, não simplesmente porque Ele quer o nosso olhar. Quando Deus chama a nossa atenção, é porque Ele quer algo de nós, Ele espera algo de nós. Então quando você ouvir Deus te chamando, buscando a sua atenção, mostrando algo, é porque Ele quer que você se posicione em alguma área. E em Efésios capítulo 5, versículo 14, nós vemos aqui Paulo liberando uma palavra aos Efésios, que tem tudo a ver com essa ministração de hoje. Ele diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Muitas vezes os homens estão dormindo diante do chamar, do despertar de Deus. E quando nós estamos sonolentos e não percebemos o toque de Deus, o chamado de Deus, nós perdemos muitas vezes a oportunidade do milagre, da resposta, da salvação, da correção e de tantas coisas maravilhosas e oportunas que Deus tem para revelar a nós, tem para ministrar em nossos corações. E quando Paulo ele fala sobre esse despertar ele chega até nós hoje. Nós estamos vivendo em um tempo de transição. Se é que você não percebeu, mas hoje nós vivemos em um tempo de transição. O mundo está transicionando para uma nova realidade, e essa transição ela precisa nos alertar. Deus está querendo nos mostrar algo, Deus está querendo a atitude da sua igreja, do seu povo, do mundo. Nós precisamos despertar para essa nova realidade, para essa transição que está acontecendo em todo mundo. Não tome todos esses sinais que nós estamos vivendo como algo natural, como algo simplesmente, não, é algo que acontece de 20 em 20 anos, como alguns falam, é algo que aconteceu por consequência simplesmente de um erro. Não, meu irmão, os tempos estão mudando, as estações estão se equacionando para novas realidades. É tempo de nós despertarmos para o chamado de Deus, para tudo aquilo que Deus quer realizar no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, nas nossas vidas. E eu quero ouvir um amém. Jeremias capítulo 7, versículo 23, é muito conhecido esse texto, né? Deus diz: mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvido, ouçam o meu chamado, ouçam a minha voz, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho, e eu vos ordeno, para que vocês vivam no ambiente da bênção, vivam no ambiente do bem. É uma promessa de Deus para nós. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós percebemos as ações que nos movem a atenção, para nós retermos o nosso olhar, os nossos ouvidos em Deus, sempre existe uma bênção que é liberada para nós. Eu quero que você entenda isso, que você saia deste culto entendendo isso. Quando você ouve o chamado de Deus, quando Deus chama a sua atenção e você percebe, meu irmão, não tem
uma oportunidade que Deus não gere uma bênção na tua vida. Por isso, perceba o chamado de Deus para a sua vida. Eu volto à pergunta: o que Deus tem que fazer para chamar a sua atenção? Eu quero usar 5 personagens bíblicos para mostrar ações que Deus gerou para chamar a atenção desses 5 personagens. Presta atenção, esses 5 personagens também falam de 5 ambientes do coração humano. Então são 5 personagens que falam de 5 ambientes distintos. Amém? O primeiro é Jonas. Jonas, nós olhamos a história dele, deixando claro um homem que era temente a Deus. Jonas, ele não era um homem que não temia a Deus. Na realidade, Jonas, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, e ele recebeu por parte de Deus, você vai encontrar ali no capítulo 1, chamado para ele pregar em Nínive. Só que Jonas, ele não quis ministrar em Nínive, pelo contrário, ele fugiu, e nessa fuga dele, ele foi parar dentro do ventre de um peixe. Ele foi para um navio, grande tempestade, os marinheiros viram que o problema era ele, eu estou encurtando a história, e jogaram ele no mar, e um grande peixe engoliu Jonas. E lá no capítulo 2, versículos 7 ao 10, você vai ver Jonas acendendo a luz, despertando para a realidade do que Deus estava mostrando para ele. E ali ele fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu não entendi o seu chamado, eu não entendi o seu propósito, eu não vi a sua luz, eu não compreendi, por conta da dureza do meu coração, por conta da minha ignorância, por conta do meu egoísmo. Só que ele não usa essas palavras, viu? Depois você vai ler lá, não está escrito desse jeito, mas eu estou trazendo o entendimento daquilo que Jonas orou. E ali ele fala: eu vou fazer o que o Senhor me mandou, eu vou te adorar. Se o Senhor me tirar desse ambiente de escuridão, eu vou lá cumprir a promessa. E Deus liberou ali uma palavra, e o peixe vomitou Jonas, e Jonas foi lá pregar para a cidade de Nínive, e Nínive foi salva. Agora preste atenção, eu disse que cada personagem fala de um ambiente humano. Jonas não quis pregar para Nínive porque ele era egoísta, ele se julgava ser um profeta, um homem de Deus. Ele lembrou daquela cidade e falou: não, está errado, eu não vou pregar para aquele povo não, aquele povo é pecador, aquele povo é promíscuo, aquele povo faz tudo errado, aquele povo pisa na bola todos os dias, eu não quero ir lá salvar esse povo não, a salvação fica só comigo. Eu não vou pregar, eu vou fugir do chamado de Deus, mas eu não prego para esse povo. Egoísmo, ele queria a salvação, a proteção de Deus, a bênção de Deus só para ele. Ei, Deus chamou, teve que construir um caminho de dor para Jonas perder o egoísmo no seu coração. Muitas vezes o homem está nessa mesma condição de Jonas. Ele tem realidades maravilhosas na sua vida, e Deus desperta uma luz para ele produzir ambientes de salvação, ambiente de milagre, ambientes de oportunidade para outras pessoas. E ele olha para si: não, eu que trabalhei, eu é que jejum, que oro, eu é que paguei o preço para me ter o que eu tenho. Não, se os outros quiserem, eles é que vão trabalhar e conquistar o que eles precisam conquistar. Eu não vou abençoar não, Deus, eu não vou ajudar não, Deus. Egoísmo, Jonas foi um homem egoísta. Deus teve que colocar ele dentro da barriga de um peixe para ele acordar, para ele perder o egoísmo no coração dele. Ei, não deixe que Deus tenha que construir um sinal tão terrível como o de Jonas para você despertar para a realidade, ajudar aqueles que precisam. Muitas vezes ouviram a palavra profética da parte de Deus, muitas vezes você ajudar de uma forma, ajudar de outra forma.
Nesses dias, Deus está liberando palavras proféticas sobre todo o mundo, para a igreja, para o povo despertar para o amor, para ajudar o próximo, para fazer a diferença em meio a esse caos. É dia de nós percebermos o sinal de Deus. Não deixe o Senhor construir um caminho para a barriga do peixe, para você ter que acordar. Ouça a primeira voz profética de Deus e faça a sua parte. Ouça a voz de Deus. Eu quero ouvir um amém. Segundo personagem, Neemias. Neemias vivia no ambiente do palácio. Ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor bebida, ele tinha o melhor ambiente para a sua vida, para a sua família. Ele tinha do bom e do melhor. Neemias tinha tudo que ele precisava ali naquele ambiente. Mas quando você lê o livro de Neemias, lá no capítulo 1, versículo 2, você vai perceber que Neemias recebe uma má notícia. Essa má notícia chega até Neemias, e a partir daquela má notícia, Deus desperta no coração de Neemias um desejo, um sonho, e ele acorda para a vida diante daquela má notícia. Chegaram para ele e falaram: olha, Jerusalém está um caos, os muros estão caídos, o povo está vivendo uma miséria, está horrível as condições de todos os nossos irmãos que moram ali. E Neemias estava num ambiente de fartura, tinha comida a hora que queria, da melhor comida, tinha tudo que ele precisava. Mas no momento em que ele ouviu essa notícia, essa má notícia, o coração dele se entristeceu e ele se despertou: eu preciso fazer alguma coisa. A voz profética de Deus para Neemias foi uma má notícia. A má notícia do povo dele, dos irmãos dele, despertou em Neemias um interesse para ele mudar a realidade de Jerusalém, para ele reconstruir os muros, para ele tomar uma ação, uma posição. Ei, nem toda má notícia que chega até você é realmente uma má notícia. A má notícia, quando chegou em Neemias, despertou nele uma ação. Ele viu como a palavra de Deus, e na realidade era uma palavra profética para a vida dele, para ele restabelecer uma indignação contra aquela crise. Como você está olhando para a crise que nós estamos vivendo hoje? Ela desperta em você uma revolta para você correr atrás de mudança, para você ajudar pessoas. Neemias fala do ambiente da boa vida na vida humana. Neemias fala do personagem homem que sempre vive com o bom e com o melhor, e está ouvindo uma notícia e não se posiciona. Mas no caso, Neemias se posicionou. Neemias se colocou no lugar daqueles que estavam sofrendo. E o meu desafio para a sua vida é: está vivendo tempos bons, está tendo tudo, seus sonhos estão sendo realizados, meu irmão. Mas se você ouvir notícias que falam de pessoas carentes, necessitadas, pessoas que precisam, seus irmãos na fé, seus parentes, seus amigos, não se tranque dentro do palácio. O palácio aqui é o lugar onde Deus construiu para você morar, e não olhe e fica ali trancado, pouco se lixando para o que está acontecendo lá fora. Ei, a voz profética de Deus muitas vezes chega até você com uma má notícia de pessoas que precisam ser ajudadas, e você tem a condição para ajudar essas pessoas, para ajudar esse ministério, para ajudar essa realidade. Entenda, ouça o chamado de Deus para a sua vida. Neemias não ficou naquele ambiente. Ele poderia muito bem ficar lá: não, eu estou vivendo bem, a minha família, meus filhos, tem tudo que eu preciso aqui, o rei dá do bom e do melhor para os meus filhos, eu sou rico, vivo num palácio, por mais que eu esteja preso aqui na condição
de ser súdito do rei, mas eu sou bem suprido. Não, não precisa ir lá não. Neemias se colocou no lugar da dor do próximo. Ei, o verdadeiro cristianismo sempre se coloca no lugar da dor do próximo. Abra os seus olhos, o que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção. Deus chamou a atenção de Neemias com uma má notícia. Terceiro, Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, e muitos por ouvir essa frase, acham que Davi não teve períodos de crise com Deus, crise com sua família. E quando você estuda a história de Davi, você percebe que Davi foi um homem natural, como eu e você. Ele teve os seus maus momentos, ele teve os seus momentos de frieza. Escuta, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 e 9, nós vamos ver exatamente o momento em que Davi estava em crise. Davi tinha adulterado. Além de adulterar, Davi tinha mandado matar o marido da mulher que ele adulterou. Davi estava desviado, gente, em outras palavras. Davi estava desviado nessa época, porque além de fazer tudo isso, ele estava lá dentro do palácio dele, tranquilo, não tem nada acontecendo não. Davi estava desviado, meu irmão. Deus teve que levantar um profeta chamado Natã, para chegar e apontar o dedo na cara daquele homem e falar: ei, acorda, você adulterou, você matou o homem ainda, te converte, te arrepende. Que dia que você vai tomar vergonha na cara? E o profeta Natã chegou e apontou o dedo na cara do rei, mesmo podendo ser morto, porque naquela época o rei tinha autoridade para matar um profeta. Mas Natã chegou e mostrou para ele fala: ei, você errou, você adulterou. Só assim a ficha de Davi caiu. Davi estava levando a vida normalmente. Não, eu estou com a mulher do homem que eu matei aqui, está tudo tranquilo. Não, isso daí não é nada não. Foi preciso Deus chamar um profeta para desmascarar Davi. Repito, Davi estava desviado, meu irmão. Muitas vezes tem gente que está igual à situação de Davi. Sabe qual é a realidade de Davi? Inconsequente. Ele acha que nunca nada vai acontecer com ele. Ele está pecando, está fazendo o que é errado. Não, estou com Deus, estou orando, estou fazendo tudo certinho, mas não olha para o erro dele. Estou na casa de Deus, estou orando, estou buscando a Deus. Ei, preste atenção. Davi achava que ele estava certinho. Inconsequência. Gente que vive errando e não se liga para o erro, que ele tem que se arrepender, que ele tem que tomar uma posição de mudança. Davi vivia um ambiente de inconsequência. Ei, desperta, não espera o profeta de Deus se levantar para apontar o dedo na sua cara e falar o seu pecado, não. Se derrama diante da presença de Deus, do seu líder, e fala. Davi pagou um alto preço porque ele não tomou iniciativa, gente. Deus era poderoso para perdoar Davi, mas foi preciso um profeta se levantar, e o profeta diz mais: nunca mais a paz vai reinar dentro da sua casa. Sabe o que aconteceu? É filho adulterando com filha, filho morrendo dentro de casa. A vida de Davi se tornou um caos por conta do pecado e da inconsequência que ele gerou. Volta a nossa pergunta: o que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção? Davi precisou de um profeta, porque ele era inconsequente no seu coração. Agora você imagina, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas como eu disse, Davi era um homem como qualquer um de nós, e ele errou, e errou feio. Por conta disso ele também pagou um alto preço. Quarto, Paulo era
nós podemos dizer que era o corretinho, né? Paulo era o homem mais correto dentro do ponto de vista dele, antes dele se tornar Paulo, né? Na época que ele era Saulo. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos um homem que procurava fazer tudo da maneira que ele achava que Deus tinha ensinado e que ele tinha aprendido dos seus líderes, dos seus professores. Tanto é que quando você estuda a história lá em Atos de Paulo, você percebe que ele ia perseguir os cristãos, porque ele aprendeu que isso era algo santo, que era algo correto. Paulo era um homem correto, mas correto não dentro da concepção de Deus, mas dentro da concepção da lei e dos pensamentos dele. Para Paulo cair a ficha, Deus teve que chamar a atenção dele, fazendo ele cair do cavalo e fazendo ele perder a visão. Ele estava indo de caminho para Samaria, Jesus apareceu, ele caiu do cavalo, ficou cego, e ali Deus chamou a atenção dele, e a partir dali Deus mudou a história dele. Mas até alguns minutos antes daquele momento ele se achava o correto. Não, eu sou o mais certo. Aqui eu entro dentro de um ambiente de pessoas que se acham muito corretas. Não que nós não devemos buscar a perfeição, entenda, Cristo nos ensina, mas entenda, tome cuidado com a sua vida que você julga ser correta demais. Será que ela é realmente correta? Será que você está vivendo realmente como é para se viver diante de Deus? Paulo achava que ele vivia uma vida correta, mas Deus fez ele cair do cavalo para ele ter que perceber a luz, o caminho verdadeiro que ele precisava trilhar. E naquele momento Deus mudou a vida dele, mudou o coração, mudou os pensamentos, e a partir daquele momento ele deixou de ser o homem correto, e ele mesmo não me... eu sou o maior pecador de todos. Aquele que era o correto, a partir daquele momento que ele caiu, e Deus despertou nele, ele mesmo dizia, eu sou o mais pecador de todos, porque ele entendeu que ele precisava ter uma vida de arrependimento, e ele mudou a sua vida em arrependimento. Vamos todos os dias viver uma vida de arrependimento. Eu quero ouvir um amém. E para a gente finalizar, Sansão é o famoso todo-poderoso, é o homem poderoso. Você vai olhar para Sansão, você vai ver que Deus deu poderes para ele que nenhum homem na terra já teve. Ele era um homem capaz, era o super-homem da vida real, era Sansão. Ele conseguia matar exércitos, tinha uma força fora do comum, mas o poder que ele tinha gerou nele ações que ele não deveria ter. E a forma que Deus teve que fazer para despertar, acordar para a vida, para ele entender que o poder dele não poderia ser maior do que a voz profética e do que os mandamentos de Deus. Deus permitiu com que os seus inimigos o prendessem e o cegassem, para ele acordar. A partir daquele momento ele acordou, e no final da sua vida ele teve seus poderes de volta, mas ainda assim morreu. E eu volto à pergunta: o que Deus tem que fazer para chamar a sua atenção? Eu usei 5 personagens bíblicos, gente, para deixar claro que Deus, se for preciso, Ele vai chamar a sua atenção. Só que o propósito dessa ministração hoje é te levar ao entendimento que você não precisa viver um caos na sua vida para você perceber a voz de Deus sobre você. Você não precisa chegar no momento de ficar cego, de perder algo que você tanto ama, para você entender que Deus quer você no caminho dele. O propósito dessa ministração é levar você a despertar. Desperta, ó tu que dormes. Não espere o mal acontecer na sua vida, ou realidades difíceis como a de Davi, ou a de Jonas,
para que você tome uma posição diante de Deus e perceba o que Deus quer que você faça. Acorde, desperte. Jesus, sabedor que os tempos iriam produzir esse tipo de pessoa no mundo, ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17, ele diz assim: mas com que posso comparar as pessoas de hoje? Aí ele diz assim: são como crianças sentadas na praça, um grupo grita para outra: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, essa geração é a geração que eu estou dando sinais, eu estou tocando músicas de alegria, estou dando momentos de alegria, e elas não percebem o que eu estou fazendo. Depois chega um momento de tristeza, chega um momento de pânico, um momento de dor, e elas ainda não estão percebendo o que está acontecendo. Por isso, nós precisamos despertar, igreja. Olhe para os sinais que estão acontecendo no mundo. Billy Graham, homem de Deus, pregador, ele disse uma frase que é a frase que é o marco, uma das frases que é o marco da pregação dele: olhe para Israel, Israel é o relógio do mundo. Olhe para Israel, igreja. Israel está vivendo ataques, isso mostra sinais claros de que nós estamos vivendo um tempo próximo da volta de Cristo. Se é que você não lê notícias, os rabinos de Israel estão declarando que a vinda do Messias é eminente. Os rabinos, estudiosos judeus. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu posso te afirmar que nós estamos muito próximos dessa realidade. Por isso nós precisamos nos despertar para a realidade, para os sinais que Deus está nos dando. E para a gente concluir essa pregação, eu quero contar uma breve história. Existia um grande árabe muito rico, e ele, certa vez, ele foi realizar uma viagem, e nessa viagem ele percebeu que um dos seus súditos, que era cristão, crente, sempre em um determinado momento ele orava com muita fé em Deus, e aquele grande homem sabia que aquele súdito dele era analfabeto, que nunca tinha pegado uma Bíblia para ler, que não sabia escrever, e numa noite, ele chegou próximo da tenda daquele homem humilde, e viu ele orando com todo fervor. Ele foi e entrou: fulano, quero te fazer uma pergunta. Ele: pois não, meu senhor. Eu quero entender como você tem tamanha fé, como você pode ter certeza de que Deus existe, como você tem tanta certeza, você não sabe ler, você não sabe escrever. E aquele homem humilde olhou para o seu senhor e perguntou: meu senhor, como é que o senhor sabe que uma carta de uma pessoa ausente é dessa pessoa que mandou? O seu senhor respondeu: pela letra, pela assinatura. E ele respondeu: é isso mesmo, meu senhor, é desse jeito. Ele voltou a dizer: meu senhor, como é que o senhor sabe que uma joia é preciosa, e ela, qual é o destino, quem foi que fez ela? O senhor olhou para o servo e falou: pela marca do ourives eu descubro quem foi que fez aquela joia. Ele falou: muito bem. E aquele servo sorriu para o seu senhor e disse: meu senhor, durante a noite, pelas viagens que nós fazemos, e quando animais passam fora das nossas barracas, no outro dia, como é que o senhor descobre que animal estava rondando as nossas barracas? Ele disse: pelas pegadas no chão, elas mostram os animais. E ali ele pegou o senhor, levou para fora da barraca e falou com muito temor para o seu senhor:
Olha para o céu, meu Senhor. Está vendo esses sinais no céu, a lua, as estrelas? Não foi homem que criou isso. E naquela mesma hora diz a história que aquele senhor se dobrou com os joelhos no chão e começou a orar junto com seu servo, crendo nos sinais de Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, Deus está falando nesta noite conosco. Veja os sinais de Deus para a sua vida. Não precisa nós prestarmos muita atenção, os sinais são muito claros e evidentes. Agora cabe a cada um de nós despertarmos para percebermos aquilo que Deus quer de nós, o que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção.